duvido que já não tenha ouvido algum dia que o orixá de alguém não gosta que seu filho consuma algum alimento, usasse alguma cor de roupa em algum dia da semana, que era proibida determinada erva em seus banhos ou até amaci. Já ouviu isso? Nós, muitas vezes. Mas qual fundamento existe? Isso funciona também na Umbanda ou apenas no Candomblé? Também teremos essas quizilas, essas proibições, esses tabus, esses euós em nossos fundamentos? Precisamos entender que algumas dessas proibições são simbólicas ou comportamentais, recordando certos mitos dos orixás. Por exemplo, é tradição no Brasil, entre os africanistas, vestir-se de branco nas sextas-feiras em homenagem ao Oxalá, o pai de todos os orixás, e também em homenagem a todos os irumolés brancos, ou funfuns, os criadores de nosso mundo. Mas os africanos, em sua imensa sabedoria, observaram com atenção que certos grupos de pessoas eram sensíveis a determinadas coisas quando usadas ou ingeridas. Para outros, faria mal mesmo. Imaginamos que muitas vezes devem ter se perguntado: mas por que isso, afinal de contas? Vamos dar outro exemplo para clarear melhor as ideias. A proibição na ingestão ou uso do azeite de dendê pelo grupo daqueles ditos filhos de Oxalá, daqueles que tenham essa energia em si em maior quantidade. O azeite de dendê para esse grupo será indigesto, fará mal ou até coisa pior se usado em suas oferendas, ou seja, não pode. Quem diria? Incrível, não é? Depois de séculos de observação e sem o uso da escrita, os africanos juntaram esse conhecimento através de mitos para explicar essas sutilezas que envolvem as energias dos orixás, do qual somos formados em nossos perispíritos. Em vídeos anteriores, quando tratamos de perispírito, explicamos como as energias dos orixás são reunidas em nós, o que nos faz ser filhos desse ou daquele outro. Isso já não será novidade. E também, dependendo da nação africana de origem, de cada candomblé, se Banto, Queto, Jeje ou até o Molocô, regiões do país, ou até se algum terreiro estiver no exterior, essas proibições poderão mudar, mas haverá algumas que serão de concordância de todas. Assim, gostem ou não do que vamos dizer, independente de nossas religiões, todo o ser humano é filho de um orixá, mesmo tendo nascido na África, no Brasil, até no Japão. Nossos perispíritos dispõem de quantidade de energias diferentes que nos fazem pertencer a este ou aquele orixá, e isso deveríamos compreender. Nós, filhos da Umbanda, simplificamos muito tudo isso, mas existem sim algumas proibições, ou melhor, restrições. Evitaremos certas coisas quando trabalhamos com essas energias. Ninguém daria azeite de dendê, poríamos sal ou pimenta em uma oferenda de agrado a Oxalá. Não daríamos mel a Ogum, colheríamos folhas a qualquer dia ou hora, sem dar ao menos uma vela ao Oçã ou até Oxóssi. Há uma série de restrições que cada terreiro terá e muito aconselhada por suas entidades, tendo naturalmente seu dirigente com incorporação perfeita para repassar essas informações tão preciosas. E quanto às folhas? Esse é um problema, já que varia tanto os critérios como já falamos há pouco. Mas o importante é seguir uma doutrina, uma linha bem fundamentada, através de bons autores, de gente que realmente saiba o que está fazendo,
e também adquirida dentro de um terreiro, com anos de trabalho na caridade, através de uma direção segura, tanto material quanto espiritual. Um bom dirigente que seja responsável, sabendo que vai lidar com a vida de pessoas, deverá estudar a vida toda. Por tudo isso, em nosso terreiro, não recomendamos fazer um único caldeirão com ervas misturadas indiscriminadamente e usadas no amaci para todos. É claro que haverá ervas incompatíveis com alguns médiuns mais sensíveis que poderão sentir de imediato seus efeitos. Por tudo isso, nem sempre um trabalho de umbanda com muitos itens será o melhor. Em umbanda, parafernália não funciona. Poderá ser uma grande bagunça, uma grande salada de frutas, misturando energias que serão mais uma bomba do que algo que vai levantar a todos. Nesses casos, evitando os erros, voltaremos à fórmula infalível que sempre estamos repetindo, de que menos é mais. Um trabalho feito muitas vezes com fé genuína, água pura, perfumes e pétalas de rosas brancas nas mãos de guias verdadeiramente iluminados produzirá milagres. E poderá ser a melhor das fórmulas para todos. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento, feito com carinho para você. Até a próxima!